Olá, está começando o Café Filosófico e hoje eu converso com Ângela Almeida. Querida Ângela, um prazer revê-la. Tudo bom? Prazer, tudo bom. E obrigada pelo convite. Não, eu que agradeço. E já começo pegando esse belo trabalho que você trouxe para a gente conversar um pouco. É um livro que você lançou, quanto tempo? 2 meses? Um pouco menos, talvez? Faz pouco tempo. Deixa eu mostrar logo para o pessoal ver em casa. Quando a pele incendeia a memória. Isso, é da própria editora da universidade. Exato. E você vai me contar a história desse livro, que é um livro que traz belas imagens e fotografias de um fotógrafo que tem uma história muito bonita e você vai contar para a gente, né, Ângela? Certo. Essa história é realmente interessante. O fotógrafo José Ezelino da Costa, ele nasceu no século XIX em Caicó, naquele sertão, né, do Rio Grande do Norte, filho de escrava. E pelos estudos, o escravo, naquela época, naquela região, era muito pouco, era muito raro. Então, essa nucleação na qual nasceu José Zelino era rara dentro daquele contexto da cidade. E ele se tornou fotógrafo, ele era músico, ele tocava instrumento de sopro, ele tocava jazz, ele tinha uma banda de música e ele era um artista, né? Porque os cenários da fotografia dele, quando você vai entrar na observação, aquele chamado pano de fundo, que tem mais de 3 metros, era pintado por ele, né? Os paninhos das bancadas eram bordados por ele. Então, ele tinha todo esse leque extenso do perfil de um artista. Uhum. Mas primeiro essa coisa tão atípica, vamos dizer assim, de um homem que é filho de uma mulher alforriada, no nosso interior, em Caicó, né? Exato. Como é que ele teve acesso a essa educação, essa autoconhecimento? Ele era autodidata? Até onde eu cheguei na pesquisa foi autoconhecimento. Foi o processo naquela época. E o que me chamou a atenção, na obra dele, como eu gosto muito de fotografia e gosto de ler sobre fotografia, tem um autor chamado Boris Kozoy, que hoje é professor da USP, já aposentado, e que tem uma extensa literatura sobre fotografia. E ele tem 2 livros que me chamou a atenção. Um era a iconografia brasileira do século XIX até 2000, até o comecinho do século XX, até 1910. E outro é um dicionário. E que ele faz o retrato, né? Ele descreve como o negro foi, nessa época, no Brasil, retratado. Uhum. Então, existia, anterior a isso, a pintura de um Debré, e depois, grande parte dos fotógrafos que vieram para o Brasil no século XIX, que eram estrangeiros, trouxeram, claro, essa estética colada na arte, né? Da pose, de você juntar todos para tirar uma fotografia, e que era todo um cerimonial, um processo para você produzir uma foto. Mas só para uma coisa, porque esse retrato do homem negro era raríssimo, na verdade, né? Era raríssimo. O modernismo também é marcado por isso, né? Exatamente, ele não tinha acesso. Esse retrato do século XIX até em 1920, do século XX, é um retrato de elite, é um retrato das grandes famílias que tinham condição de pagar. Então, ele é como se você... Sim, quando eu estava lendo essa proposta, que você vê todo esse material e você pode transferir e encontra a obra de Zé Zelino, que existia. Vamos dizer, a cidade de Caicó conhecia a obra dele da fotografia dos brancos, a fotografia da cidade. Só que a fotografia do negro familiar, a fotografia que ele guardou e que ele produziu durante toda a vida dele, estava num álbum de família, estava guardado. Então, foi ter acesso a este álbum que me levou a fazer essas referências dele como um fotógrafo negro, como um fotógrafo que produziu e que registrou essa transição entre a fotografia de elite
e a fotografia popular. A fotografia popular no sentido de um negro estar representado na fotografia de uma forma digna, de uma forma muito elegante, muito bem produzida. Né? Não era uma fotografia que você tem conhecimento de um negro na rua, de situação de subalternos, de empregos de rua, porque eles foram alforriados, mas eles estavam ainda nessa condição. Então, essa fotografia produzida a partir de 1920 em Caicó, ela é historicamente importante. E esse autor, o Boris Kozoy, ele dá a gente essa sustentação para dizer que essa é uma fotografia pioneira, nesse sentido de que por onde a gente está olhando. E você contou agora que o álbum chegou às tuas mãos. A família dele existe ainda, mora por aqui? Ele tem bastante ainda, uma terceira geração. Esse álbum está nas mãos de uma arquiteta que está fazendo doutorado hoje na universidade, chamada Ana Zélia, e que no início eu pensei em escrever um artigo e outra amiga do departamento de arquitetura disse, eu tenho uma amiga que é parente e que tem esse material. Eu fui lá. Quando eu olhei o álbum, realmente, a gente, quando está com todas aquelas leituras, né, da representação negra, que você olha aquele álbum, realmente lhe dá Então foi quando não se tornou um só artigo e virou um livro, porque aí eu fui atrás dessa pesquisa, entrevistar pessoas que conviveram com ele. Vamos dizer, eu consegui entrevistar um senhor que foi vizinho dele, que conheceu, e que disse que uma parte da sala onde ele fotografava, ele tirou todo o telhado e colocou telhas de vidro, de garrafas, para que a luz da fotografia dele fosse suave. E quando a gente observa, a gente vê que não existia uma luz dura, e sim uma luz muito suave. Ele tinha uma técnica muito aprimorada da fotografia dele, então ele tinha esse olhar. Quando você fala que é de um álbum de família, porque essas fotos pertenciam de fato à família dele, não era uma coisa que ganhou publicidade na época? Não, ela foi liberada agora. Tá. E tem um trabalho muito interessante que você me contava, que essas fotos eram pequenas. Exato. Como o álbum teve dois processos. Esse material dele, a gente não pode dizer que exista hoje um acervo de Zezé Lino, porque um acervo seria a partir dos originais, que seria os registros em vidro ou em filme. Então, isso não existiu. Os negativos. Os negativos, isso foi perdido com o tempo. Então, o que resta são cópias de cópias. Algumas você ainda encontra original, mas sempre em menor tamanho. Então, o que a gente fez? Eu refotografei essa fotografia já impressa e o programador visual, Rafael Campos, da editora, o que foi que ele fez? Ele deu um tratamento de abrir os poros da fotografia para que ela ficasse com essa outra textura, né? E que desse essa unidade, porque muitas das fotografias tinham tons diferentes, bem diferentes. Quer dizer, as fotos ganham uma certa releitura, né? Não só porque saem do esquecimento, mas porque, por exemplo, essas últimas fotos aqui, onde a gente vê bem esse trabalho, você que está em casa já está vendo certamente essas imagens. Mas são fotos, por exemplo, que esse tipo de fotos que eram muito pequenas, foram ampliadas e trabalhadas digitalmente, né? Exatamente. Como é que você vê essa coisa de trabalhar digitalmente? Ou a diferença entre uma foto feita à moda antiga, queimando o filme, o digital? São processos, né? Já dizia os grandes estudiosos, né? Um Willem Flusser da vida, do processo da construção da imagem técnica. Eu não sou extremamente ligada na função técnica. A fotografia, para mim, ela mais é um processo de leitura, do olhar, de entender, né? A técnica, eu nunca fui muito, por isso que eu não sou muito construtora da imagem, eu não sou muito fotógrafa, eu gosto mais de pensar sobre a imagem. E esse pensamento da imagem já é um processo mais atual, é um processo mais contemporâneo. E, vamos dizer, eu não tenho informações tão técnicas
do passado da fotografia. Tenho informações teóricas e não dos processos técnicos. Eu falo assim, aqui, a crítica que se fazia quando surgem essas máquinas digitais era que haveria como um distanciamento da realidade, né? Então, no modelo antigo, a moda antiga, a realidade, de certa forma, imprimia a sua marca na película, né? No filme. É. E no digital, uma desfragmentação da realidade, né? Ela é digitalizada, passa por um processo de... por uma outra linguagem. Esse processo é interessante, essa sua colocação. Esse processo entre a máquina e o corpo, no sentido do fotógrafo, que hoje também está muito descolado até, porque esse olhar sobre, você coloca o olhar sobre a máquina, hoje o selfie já estira o braço já se torna mecânico, né, de certa forma, e tem o tal do pau dos selfies, e que você já se distancia, você já tem uma relação com a fotografia bem diferente. A fotografia que, no nascimento, ela foi muito mais documental, ela foi para registrar algo que estava acontecendo. Então, depois ela passou ao processo de você interferir nela, você criar algo a partir dela, ou criar junto com esse processo, né, onde você faz as suas intervenções. E o terceiro hoje processo é esse distanciamento físico da produção da fotografia e esse acúmulo e excesso da imagem hoje que entra já onde todos podem ser fotógrafos, onde todos são fotógrafos. Esse é um ponto, por exemplo. Então, se antigamente a fotografia tinha uma relação com a realidade, vamos dizer assim, quase que um social, documento... era de elite também, né? Além de ser de elite, mas até digo quando se popularizou as máquinas fotográficas, né, na década de 70, com a Kodak, coisas assim, a gente tinha a impressão, e era isso mesmo, que a fotografia está ligada a uma memória, uma documentação, você falou isso agora há pouco, que é como uma espécie de documento. Já quando se dá essa popularização da máquina digital, eu percebo um pouco uma certa banalidade, uma banalização, digamos assim, do processo fotográfico. E o selfie é um pouco isso, né? As pessoas tiram fotografias de qualquer jeito e não há um cuidado. Assim. Você não acha que isso banalizou um pouco a fotografia? O selfie está muito ligado ao nosso contexto hoje atual, nosso, social, eu acho que da vaidade, né? A vaidade da sua imagem, da sua identidade, e que ao mesmo tempo essa vaidade, ela se coloca de uma forma disseminada, né? Então, há pessoas que todo dia posta o que está comendo, né? A comida, ou como vai dormir, o que faz. Então, esse excesso do homem é uma característica hoje. Tem aquele filósofo, um filósofo que hoje mora na Alemanha, deixa eu lembrar o nome dele, que fala sobre exatamente essa relação do homem hoje, do narciso, da relação narcísica com você mesmo, o tempo todo. Então, você, a partir do momento que você só se ama e você só se vê, então, quando você olha uma fotografia, você procura se identificar se você está ali, né? O outro já não tem muito interesse, sim, a sua própria imagem. Bom, isso é interessante, porque no fim, essa banalização de fotografia está ligada mesmo aos tempos que correm, né? Onde as coisas são bem banalizadas. É um pouco essa coisa da sociedade de espetáculo também, né? De como é que cada um de nós se eleva a uma posição de protagonista. Já seja nas redes sociais, como você fala, né? O que eu estou comendo. Eu não me importo muito com o que as pessoas comem, desde que elas estejam comendo, né? Razoavelmente bem. A gente aceita, mas as pessoas fazem questão de mostrar, não, assim, tudo que fazem vem a ser uma imagem de si mesmo, né? E é um pouco uma enganação no fim, né? Porque a imagem é uma coisa, né? É uma discussão platônica até. São platônicas, né? São objetos, né? São objetos, de certa forma. Não é realidade, né? A foto que a gente tem, essa ilusão. Então, é por isso que eu dizia, realidade. De certa forma, o digital é um passo mais distante da realidade do que era antigamente. Mas, de qualquer forma, há grandes fotógrafos em digital, a gente comentava que o Sebastião Salgado relutou em mudar, né? Fazer essa transferência. Exato. Até porque os equipamentos, é como a gente tinha antigamente, os equipamentos digitais, e que as coisas vão mudando. A memória, você que tinha uma fita cassete com a música, né? Então, esse processo
Fita cassete vai ter que colocar aqui uma legenda para explicar para as pessoas o que é também. O que é? Né? Uma fita cassete, uma ficha telefônica. É o início aqui da TV. Por exemplo. Mas, Ângela, você quando se aproxima desse tipo de arte, por exemplo, ou quando você vai para o sertão, eu lembro do teu trabalho lá com o pessoal com a Estética do Sertão. Com a Estética do Sertão. Tem portado uma reflexão muito interessante. E aqui, por exemplo, quando a pele incendeia a memória, me explica esse título, por exemplo. Esse título foi exatamente o pensamento através do não acervo. Por que o acervo se perdeu? Então, é como se essa memória, talvez, quem sabe se Zezé Lino fosse um homem branco de uma grande elite, alguém não tivesse guardado todo o seu potencial de trabalho. Poderia ser. Eu fui trabalhar mais nesse sentido abstrato mesmo da questão da pele, da memória, não passar as instituições, o que está determinado como novo, né? De onde ele vem e por que ele tem que ser preservado e para que vai ser. Então, era mais ou menos Mas aí eu pergunto, isso seria uma lacuna, vamos dizer assim, algo que cai no esquecimento porque ele era negro, porque era do interior? Não cai no esquecimento porque, vamos dizer, você pode contar a história, né? A história, ela vai ser dita. Você não tem esse material visual original, apenas isso. Sim, mas sim. Aí você tem como, vamos dizer, eu consegui escrever uma história, eu consegui colocá-lo dentro de um contexto da fotografia do Rio Grande do Norte, quem é ele, o que ele fez. Então, é uma história, é a narrativa dessa história. Você se refere, de fato, ao suporte físico da foto, né? Exatamente, o tudo acervo. Isso se perdeu, exatamente. Porque você tem, dos grandes fotógrafos do século XIX no Brasil, você tem acervo. Você vai no Instituto Moreira Salles, onde existe acervo dos fotógrafos que foram anterior a ele e próximo a ele também na mesma época, como tem agora que apareceu o Assis Horta, que era de Diamantina, em Minas Gerais, e que a fotografia dele, o acervo dele está todo hoje colocado no Instituto Moreira Salles, que você tem acesso, que existem exposições. Então, esse é um trabalho realmente que é diferenciado quando você chega no sertão, né? Quando você chega naquela época, que o que a gente não pode também culpar, isso tudo tem um contexto cultural que foi, né? Que não adianta também. No caso, ele floresceu, trabalhou mais ou menos, ele nasceu em 89, Ele nasceu em 1889 e morreu em 1952. Então, esse processo, mais de 40, ele morreu com 64 anos. Quer dizer, foi uma vida longa dentro da cidade. Então, ele trabalhou bastante. E era interessante, as irmãs dele eram todas costureiras da cidade. Tinha uma delas que era especialista em mortalhas, porque naquela época se enterrava no interior os defuntos com aquele roupão, né, com a mortalha. Então, foi uma família que começou a se constituir dentro da cidade e prestar um serviço. E a fotografia dele, vocês vão observar, ela tem as tias, as irmãs, as sobrinhas, elas sempre estão muito bem vestidas, né? Tem roupas, né, bem cortadas. Que elas mesmas faziam. Que elas mesmas costuravam, elas mesmas produziam aquela roupa. Então, estava muito claro, está muito claro nesse registro. E a família está em Caicó até hoje, não? Não, uma parte da família está aqui e outra na Bahia. Uma parte de uma outra na Bahia. É interessante também, eu gostaria de colocar, essas ideias, geralmente, às vezes, elas ficam guardadas nas gavetas, né? A gente produz aqui, mas ele se tornou objeto e se tornou uma exposição porque eu consegui um patrocinador. O patrocinador me procurou e disse, olha, eu quero patrocinar esse trabalho. Vai falar sobre isso, mas é importante dizer que hoje mesmo a editora, ela segue uma linha de digitalização do livro. Dos livros. Exato. A gente falando tanto de digitalização. Por causa da condição financeira hoje do país, da universidade, né? Eu acho que fluiu mais para isso. Eu vejo tantas editoras no país vendendo livro, não sei por que a gente está seguindo esse caminho. Eu prefiro o livro físico, prefiro folhear. Nada como você guardar e quando você quer ver, você vai lá.
Deve ser alguma coisa do Eu Bill acho que é uma Gates mídia que tá não por vai se trás acabar disso. nunca, né? Você sabe que eu tenho alguns livros lá no digitais e que eu esqueço completamente. Eu não tenho noção. Às vezes as pessoas dizem, é aquele livro. Eu digo, eu tenho que ir lá, acessar o computador, olhar e ver. Você pode usar um Kindle, que é mais fácil também, mas mesmo assim, não é a você mesma precisa coisa, dessa eu acho que intervenção. renunciar ao suporte físico, gráfico, de papel do livro é uma coisa muito séria que está acontecendo. Mas enfim, por sorte, você... Por sorte, eu consegui um patrocinador que foi o Morada da Paz, Morada da que Paz. tem um projeto ligado à memória e que eles acharam muito interessante e patrocinaram. Não só o livro, como uma exposição que aconteceu aqui no Natal Shopping. A gente teve mais de 2.000 pessoas visitando a exposição e ela vai acontecer agora, não sei se ainda esse ano, em Caicó. Você vê, depois falam que não tem muita arte em Natal, né? Um evento desse, de um fotógrafo do começo do século passado atrai 2.000 pessoas, né? Pois é. Acho que é uma visão um pouco errada, né? Bom, o livro está à venda? Não, o livro não tem está acesso à venda. venda. Okay. Não, o livro foi produzido pela lei da Prefeitura, Lei de Djalma Maranhão, e ele é apenas distribuído em bibliotecas, instituições e a algumas pessoas. A tiragem foi pequena. Angela, e tem uma revista também que você está... Tem uma revista na Progesp, uma revista online chamada Gente, onde a gente trabalha o perfil de alguns servidores. Há alguns servidores que se destacam, mas a gente parte sempre de um assunto, de um tema, e a partir daquele tema a gente procura servidores que tenham alguma coisa afim com aquele tema. Eu acho muito importante essa coisa de preservar, primeiro, a memória da instituição a partir do servidor, que somos nós, que fomos... Como você faz esse programa? Isso aqui é uma memória, né? Por exemplo. Por exemplo. Mas também tem um sentido que eu acho que hoje em dia deveria ser recuperado, que é essa questão da autoestima do servidor público. Porque de uns anos para cá, ser servidor público significou uma pessoa indolente, preguiçosa que não quer nada, só quer fazer greve. Exato. Né? E eu acho que esse tipo de gesto é importante mesmo, para que o servidor se encontre de fato, né? Porque ser servidor público, como o nome indica, é algo que é para servir mesmo a sociedade, né? Pois é, e vamos dizer, como o fluxo da universidade ele é enorme, e muitas vezes as pessoas não têm conhecimento de como é essa estrutura, que é uma estrutura também muito grande, né? Eu acho que uma Casa da Memória vai servir para isso. Claro que é pequeno, mas no sentido de você entender um pouco o todo e entender qual a função do servidor, quem somos nós, o que estamos fazendo, para que fim, né, se está aqui. Eu acho um projeto muito bonito, espero que dê certo ano que vem. A partir de quando vão inaugurar isso? Tem ideia? Não, a gente não tem ainda. No primeiro semestre ainda? Talvez. Talvez. Tá bom. Ângela, nosso tempo chegou ao fim. Obrigado Obrigada pela visita. Ângela Almeida, aqui falando um pouco de fotografia, de memória, da importância do servidor. Agradecemos mais uma vez. E você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.